Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão, graça e paz. É motivo de muita alegria estarmos juntos, mesmo que distantes, mas estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Eu convido você nesta hora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 10, versículos de número 25 ao 37, o texto da nossa reflexão nesta noite. Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 25 ao 37. Pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se a sua Bíblia estiver em um dispositivo eletrônico, ligue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura do texto desta noite. O texto sagrado diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram a roupa, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Eu convido você nesta hora a fechar os seus olhos e nós vamos fazer mais uma oração, colocando esse momento diante do Senhor. Pai, te damos graças por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida. Queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite reunidos em teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelo louvor, pelos louvores que foram entoados a ti. E nesta hora, Pai, nós queremos colocar diante de ti este momento, Pai, momento de reflexão, um momento de meditação na tua palavra. Meu Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor possa estar preparando os nossos corações para receber, ó Deus, esse alimento precioso, esse alimento espiritual que é a tua palavra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que a tua palavra, agindo nas nossas vidas, Pai, possa produzir frutos, possa produzir vida. Em nome de Jesus, toma cada um, Senhor, dos nossos telespectadores, cada um que por meio das redes sociais estão nos acompanhando, e que o Senhor, ó Deus, possa visitar nesta hora cada lar, cada família, cada pessoa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que lemos narra o encontro de Jesus com um especialista da lei. Algumas traduções, se você acompanhou aí a leitura do texto, talvez a sua tradução aí vai informar que esse homem, ele era um intérprete ou um doutor da lei. E nesse encontro, Jesus é posto à prova por este especialista da lei. O texto sagrado informa que aquele homem se levanta e questiona a Jesus de que maneira ele poderia herdar a vida eterna.
E é preciso observarmos aqui que o especialista, ele não vê Jesus como o Cristo, como o Messias prometido por Deus para redimir o seu povo. Aquele homem vê Jesus apenas como o mestre. Ele se dirige a Jesus ali como o mestre. E a sua pergunta, ela tinha um propósito específico. Ele põe Jesus à prova ali, com o objetivo de extrair de Jesus, de tirar de Jesus ali alguma afirmação que colocasse os ensinamentos de Jesus em descrédito. O especialista dirige a Jesus ali uma pergunta sobre um tema sensível e de grande importância. Sensível porque os judeus se dividiam acerca do entendimento sobre a vida eterna. Havia ali no judaísmo dois grupos distintos, e esses grupos eles tinham ali entendimentos diferentes acerca da vida eterna. Havia ali os fariseus acreditavam na vida eterna, e havia ali também os saduceus não acreditavam na vida eterna. Um texto bíblico que deixa essa divergência entre esses dois grupos acerca desse assunto, claro, é o texto de Atos, capítulo de número 23. Ali nós vamos ver o apóstolo Paulo preso em Jerusalém, e ele é levado ali diante do sinédrio para ser interrogado. E quando o apóstolo Paulo ele chega ali, ele percebe que o sinédrio era dividido ali por fariseus e também por saduceus. E ele, de forma astuta, ele se levanta naquela reunião e ele afirma que estava sendo preso e estava sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos, por causa da sua esperança na vida eterna. E o texto sagrado vai nos mostrar ali em Atos capítulo 23, que quando Paulo afirma isso, o conselho, o sinédrio de imediato se divide, fariseus de um lado, saduceus de outro, e uma grande discussão, uma fervorosa discussão se levanta entre eles ali. Os fariseus tomam partido ali por Paulo, e a situação começa a ficar tão quente, tão nervosa, tão violenta, que o comandante do destacamento romano que estava ali, manda que os soldados romanos tirassem Paulo daquele lugar e o levassem para a fortaleza, para que Paulo não fosse destroçado ali no sinédrio. E esse tema também é de grande importância, porque por mais que o ser humano, ele afirme não haver, ou ele se convença não haver a vida eterna, dentro de cada um de nós há um anseio pela eternidade. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11, o sábio Salomão, ele fala que Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Perceba a astúcia desse especialista da lei. A pergunta que ele dirige a Jesus ali não é uma pergunta fácil, mas a resposta de Jesus para aquele homem chega de uma forma desafiadora. Talvez ele estivesse ali à espera de um longo sermão de Jesus sobre a vida eterna, que eu fizesse sair daquele encontro satisfeito, ou até mesmo uma resposta simples, que eu fizesse sair daquele encontro frustrado. Mas a resposta que ele recebe do Senhor Jesus é uma outra pergunta. O Senhor Jesus se dirige para aquele homem e questiona ele: o que diz a lei de Moisés? O que diz a lei de Moisés sobre a vida eterna? Sobre como alcançar a vida eterna? Como você a entende? É preciso registrarmos aqui que a lei de Moisés era uma das porções das escrituras sagradas que os judeus tinham acesso naqueles dias. Hoje nós temos uma Bíblia completa, composta de Antigo e de Novo Testamento.
naquele período ali, eles só tinham apenas o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo vivido naqueles dias. E diante da pergunta deste homem e da resposta que é dada ao Senhor Jesus ali, nós podemos extrair a primeira lição desse texto para aplicarmos às nossas vidas nesta noite. Para perguntas, para questionamentos que temos feito ao Senhor, a resposta dele para nós é: o que diz a minha palavra? Como você entende? Talvez você esteja questionando ao Senhor: Senhor, o meu casamento está em crise, tenho enfrentado problemas financeiros, a enfermidade bateu a porta da minha vida, a relação com os meus filhos ou com os meus pais está difícil, estou confuso, a minha fé está se esfriando, o que devo fazer? E Jesus responde para os meus e para os teus questionamentos nesta noite: o que diz a minha palavra? Irmãos, eu gostaria de dar atenção a essa verdade das Escrituras, gostaria de dar um pouco de atenção nesta noite, porque algo de preocupante tem acontecido em nossos dias. Particularmente tenho observado como alguns irmãos na fé estão interagindo nas lives que estão sendo realizadas nas redes sociais, lives de oração, que têm se multiplicado cada vez mais, principalmente por causa da pandemia e por causa também da suspensão dos cultos presenciais. Preste atenção ao que eu estou falando. O problema talvez não sejam as lives, mas a atitude das pessoas diante delas. O que temos visto na interação com essas lives é um comportamento que não expressa a espiritualidade cristã, e nem mesmo encontramos qualquer fundamento bíblico para o que está acontecendo. As pessoas estão tratando aqueles que estão realizando as lives como gurus. Essa semana, por exemplo, abri o Facebook e um dos meus amigos ali compartilhou uma dessas lives. E curioso, eu fui ali acessar aquele conteúdo. De imediato fui ali aos comentários, e dentre os comentários ali que me chamou a atenção, muitos comentários que, quando eu li assim, eu me entristecia com aquilo, como as pessoas estavam interagindo ali. E uma das pessoas que estavam acompanhando aquela live ali, ela fez um questionamento para o irmão que estava realizando a live: se ela compartilhasse a live, Deus falaria com ela. E muitos outros comentários que, quando nós olhamos, nós ficamos entristecidos. Talvez quem está realizando a live ali esteja até com boas intenções, mas o comportamento demonstrado pelas pessoas que estão interagindo não expressam, não dão testemunho da espiritualidade bíblica, da espiritualidade cristã. Não há respaldo nenhum para este tipo de atitude nas Escrituras. É muito comum, irmãos, entre os pagãos, quando acontece alguma coisa que foge do controle ou sem explicações, as pessoas elas procuram ali um entendido, alguém que por meio de diversos artifícios, por meio de cartas, por meio de tarô, de búzios ou outros elementos, entram em contato com o mundo espiritual para dar respostas a essas situações. E infelizmente muitos cristãos estão agindo desta forma nessas lives, buscando ali uma resposta, buscando ali um recadinho da parte de Deus, agindo como pagãos. Irmãos, isso é um desserviço para o Evangelho. Deixa eu compartilhar uma verdade bíblica para você nesta noite. Se atente para isso. Você não precisa de uma outra pessoa para mediar o seu relacionamento com Deus, para levar a Deus as suas petições, para levar a Deus os seus problemas. O único mediador entre você e Deus
se chama Jesus. Antes de Jesus vir e cumprir o seu ministério, vir ao mundo como homem, morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus, havia ali a necessidade de um mediador. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Jó, em meio à grande aflição que passou, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, criticado pela mulher, e ainda com a companhia ali de alguns amigos que estava confrontando ele de uma forma pesada. Jó, ele suplica pela figura de um mediador. Se nós olharmos lá, Jó capítulo 9, dos versículos 32 ao 35, ele afirma: Deus não é ser humano como eu, não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Jó se sentia sozinho em meio àquele momento de grande sofrimento, porque lhe faltava um mediador. Irmãos, hoje a situação é diferente. Hoje eu e você temos um mediador, e ele se chama Jesus. E para assumir esse papel de mediador, Jesus pagou um alto preço. Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Quando nós olhamos lá a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, do capítulo de número 2, versículos de número 5 e 6, o texto sagrado afirma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Aí ele afirma que esse mediador é o homem Cristo Jesus. Entenda, irmãos, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o evangelista, não é qualquer outra pessoa que é mediador entre você e Deus. O mediador é Jesus. Não há santo, não há entidade, não há nada que faça a mediação entre você e Deus. Aquele que pode fazer a mediação entre Deus e você é Jesus. Jesus, ele quando se entrega na cruz do Calvário, e quando ele dá aquele brado ali de estar consumado, o texto sagrado nos mostra que o véu do templo se rasgou. O véu que fazia a separação entre o homem e Deus foi rasgado, e em Cristo Jesus já não há mais essa separação. Por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. E no versículo 6 aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo continua falando: ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Meus queridos irmãos, do mesmo jeito que Deus ouve a oração daquele que está fazendo a live, Ele ouve a tua oração também. Queridos, não desvalorize o sacrifício de Jesus. Ele morreu justamente para nos conceder o acesso ao Pai. Não desvalorize o sangue que foi derramado naquela cruz. Pare de buscar por meios pagãos respostas para os seus questionamentos. Pare de correr atrás de gurus em redes sociais. Entre no teu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai em segredo. Então o seu Pai, que vê aquilo que está acontecendo ali em segredo, Ele te recompensará, Ele responderá ao seu clamor. Abra a tua Bíblia, que é a escritura inspirada por Deus. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Você precisa de uma resposta da parte de Deus? A palavra do Senhor para você nesta noite é: o que diz a minha palavra? Pare de procurar atalhos. Pare de procurar atalhos e recorra à palavra de Deus para buscar respostas para os seus questionamentos. O especialista da lei responde a Jesus, citando 2 mandamentos
diante do questionamento que Jesus faz ali, ele responde a Jesus citando 2 mandamentos que resumem toda a lei. Ele responde em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ele responde também em Levíticos 19, 18, ame o seu próximo como a si mesmo. Lembre-se do encontro de Jesus com outro doutor da lei, com outro intérprete da lei, ali em Mateus capítulo 22. Aquele homem questiona Jesus sobre qual o mandamento mais importante, pergunta a Jesus qual o mandamento mais importante da lei. E em resposta àquele questionamento, Jesus afirma ser justamente esses 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. E lá no versículo de número 40, Jesus fala: toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Quando nós olhamos aqui a resposta do especialista da lei, do doutor da lei, foi uma resposta correta. E diante da sua resposta, Jesus manda que ele faça aquilo que ele afirmou: amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e amar o próximo como a si mesmo, que assim ele experimentaria a vida eterna. Porém, o que nós enxergamos aqui é que os questionamentos não se encerram, aquela conversa continua. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, parecia muito claro para o doutor da lei. Ele não tinha dúvidas quanto a este. É tanto que dedicou toda a sua vida aos estudos das Escrituras Sagradas por conta do seu amor a Deus. Mas faltava àquele homem compreensão, clareza quanto ao segundo, amar o próximo. Por isso ele questiona Jesus: e quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela não é respondida com outra pergunta, como Jesus faz na primeira. Agora Jesus vai responder essa pergunta com uma parábola. A parábola do bom samaritano. Parábola é uma história que contém elementos comuns e reais da vida cotidiana, mas que ela carrega um significado. Ela carrega ali um simbolismo dentro da sua narrativa. E Jesus conta para aquele homem esta parábola. Certo dia descia de Jerusalém a Jericó, certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Os bandidos lhe tiraram a roupa, espancaram e deixaram ele quase morto à beira da estrada. E por acaso passa por ali um sacerdote. O sacerdote, ao contemplar aquela cena, ele atravessa a estrada, vai para o outro lado e segue o seu caminho. Passa por ali também um levita. O levita, ao presenciar aquela cena também, atravessa a estrada e segue o seu caminho. Mas também ali passa um samaritano. O samaritano, ao ver aquele homem ferido, machucado, ensanguentado, ele para a sua trajetória, ele desce da sua montaria e ele presta o socorro ali àquele homem. Ele trata as suas feridas com óleo e com vinho, ele faz os curativos ali, coloca o homem sobre a sua montaria, leva-o para uma hospedaria e ali na hospedaria cuida dele, arca com todas as despesas necessárias para o cuidado daquele homem. Essa é a parábola que Jesus conta para aquele homem. E Jesus conta essa parábola com o propósito de demonstrar quem é o nosso próximo. Essa parábola é rica em lições que nós podemos aplicar às nossas vidas. Mas, dada as circunstâncias que estamos vivendo, os eventos que temos observado nos últimos dias, nós vamos extrair apenas 2 aplicações dessa parábola para a nossa reflexão e para também a aplicação nas nossas vidas nesta noite. A primeira lição que nós podemos extrair aqui desta parábola, dada as circunstâncias que têm acontecido nos últimos dias, é que o meu próximo, se atente a isso, o meu próximo
o seu próximo não é definido pela etnia, por consanguinidade, por cor, por nacionalidade, pelo posicionamento político, pela ideologia que abraçou, pela religião. O meu próximo, o seu próximo, é aquele que em meio à nossa jornada encontramos no caminho e precisa de ajuda, precisa de socorro. 3 personagens distintos passam por aquele homem caído ao chão, ferido, ensanguentado, vítima de ladrões, me perdoe, corrigi aqui esse português. Os 2 primeiros ignoram o homem caído ao chão, eram conhecedores da lei, sacerdote levita, homens separados para o serviço no templo, religiosos profissionais, mas diante de um necessitado, eles agem de forma insensível, ignoram os gemidos e o clamor de ajuda da vítima que estava ao chão, preocupados apenas com a sua própria segurança, receosos em se tornarem a próxima vítima, atravessam a estrada, passam para o outro lado e seguem o seu caminho. A vida continua, é apenas mais um miserável à beira do caminho. Porém, um terceiro personagem surge na história, o samaritano. E é necessário informarmos aqui como era a relação dos judeus com os samaritanos. Os samaritanos e os judeus não viviam uma relação saudável, não se relacionavam bem. Havia uma hostilidade ali entre eles. Os judeus desprezavam os samaritanos porque eles eram israelitas mestiços. Eles eram israelitas que haviam se misturado com outros povos. Os judeus evitavam os samaritanos, evitavam o seu território. Tudo o que era possível fazer para evitar um contato com o samaritano, o judeu fazia. Mas ao ver aquele homem caído, o samaritano ignora as suas diferenças étnicas, políticas e religiosas, e de imediato ele presta o socorro necessário àquele homem. Queridos, 2 situações preocupantes têm ocupado o noticiário, preocupado a mídia nos últimos dias. Uma é a polarização política, conflitos entre extremos ideológicos, fenômeno que tem afetado grande parte do Ocidente. As ruas estão sendo palcos de protestos e as redes sociais se tornaram campos de batalha. A outra são os protestos contra o racismo, desencadeados em todo o mundo após a morte de George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos. Meu inglês não está muito bom não. Nem o pensamento político, nem a cor da pele, nem a crença, nem a nacionalidade ou qualquer outra diferença pode ser impeditivos para que eu e você ajude o necessitado. Nenhuma dessas categorias nos torna melhor do que o outro. Diante de Deus, todos nós somos iguais, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. No campo da genética, por exemplo, você tem pelo menos 99% de semelhança com a pessoa que está aí ao seu lado, ou com aquele que você tem algum desafeto. Raça, etnia e as demais categorias que são impostas a nós são construções sociais e não bíblicas. Biblicamente, viemos todos de um mesmo ancestral. Naturalmente, somos todos filhos de Adão. Fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus. E aquele samaritano, ao ver o judeu caído ao chão, ele se compadece. O
texto sagrado afirma que ele foi tomado de compaixão, as diferenças foram deixadas de lado e ele cuidou do necessitado. Uma segunda lição que nós podemos extrair desta parábola é que nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para socorrer o necessitado. O samaritano, em contato com aquele homem caído, de imediato presta os primeiros socorros, trata as feridas daquele homem ali com óleo e vinho, faz os curativos, coloca-o em seu animal, leva-o até uma hospedaria e arca com todas as despesas para o cuidado e recuperação do homem ferido. O samaritano não mede esforços, faz tudo aquilo que estava ao seu alcance para socorrer o necessitado. Meus irmãos, eu não quero aqui agir como um profeta do caos, mas estamos diante de uma triste realidade. A pandemia tem provocado grandes perdas. Com dados atualizados de 13 horas desse dia de domingo, dia 14/6, já são 42.837 mortos. Em abril, no mês de abril, nós já estamos no mês de junho, mas no mês de abril, 860.503 postos de emprego já haviam sido fechados. Esse número é bem maior agora. Os números apontam para um cenário pós-pandemia desolador. A Agência Brasil publicou um artigo em seu site com o título: Coronavírus pode levar 500 milhões de pessoas para a pobreza. Alerta é da Oxfam, entidade da sociedade civil que atua em 90 países. Eu vou ler aqui apenas um trecho desse artigo para você ter ideia de como tem sido a expectativa das entidades, dos governos, dos especialistas acerca do futuro, do pós-pandemia. A reportagem diz assim: o novo relatório da Oxfam, Dignidade não Indigência, mostra que entre 6% e 8% da população global, cerca de 500 milhões de pessoas, poderão entrar na pobreza conforme os governos fecham suas economias para impedir que o coronavírus se espalhe pelos seus países. Isso pode representar um retrocesso de uma década na luta contra a pobreza. Em algumas regiões como a África subsaariana, o norte da África e Oriente Médio, essa luta pode retroceder em até 30 anos. Mais da metade da população global poderão estar na pobreza depois da pandemia, destacou a entidade. Um cenário desolador. E um cenário como esse exige de nós, a Igreja do Senhor Jesus, uma postura alinhada com os valores do reino de Deus. Irmãos, nós não somos a primeira geração da igreja a enfrentar uma pandemia, uma peste ou momentos difíceis na história. Em 165 depois de Cristo, o Império Romano foi assolado pela peste antonina. A igreja estava lá. Em 240, a peste de Cipriano, a igreja estava lá. Em 1343, a peste negra assola a Europa e a Ásia. A igreja estava lá. E é incrível quando nós olhamos a história de cada uma dessas pandemias, é que a resposta cristã a todas essas pragas era caracterizada pela autopreservação, pela autoproteção. As pessoas se resguardavam e muitas vezes até se deslocavam para lugares distantes para evitar o contágio. A igreja, porém, agiu de maneira diferente. Por meio dos ministérios de misericórdia,
A igreja viu ali, naquela situação de caos, a oportunidade, um momento oportuno de pregar e viver o evangelho. Cuidava dos seus e também cuidava daqueles que não eram da fé. E como consequência dessa atitude, a igreja expandia, mesmo em meio às pragas, às pestes, mesmo em meio à perseguição. Provavelmente logo nós teremos que encarar um cenário de reconstrução, e oportunidades não nos faltarão de ser o próximo de alguém, um familiar, um vizinho, um irmão na fé, um desconhecido, ou até mesmo aquela pessoa lá que você teve um pequeno desentendimento, aquela pessoa que é seu desafeto e você não reparou ainda esse relacionamento, que diante de oportunidades como essa de servir, nós não venhamos agir como o sacerdote e o levita da parábola, mas que tomemos o exemplo do samaritano, que viu o necessitado e foi tomado por compaixão. Ele sentiu compaixão do necessitado, ele se colocou no lugar do outro, ele viu a necessidade de ajuda, e ele foi movido a ajudar aquele que estava necessitado, e sem medir esforços, aquele homem ali empregou todos os seus recursos para ajudar o necessitado, e que nós também venhamos tomar esse exemplo para as nossas vidas, como discípulos do Senhor Jesus, que diante dos necessitados que surgirem nas nossas vidas, não apenas no pós-pandemia, mas também nos dias que nós estamos vivendo, na nossa trajetória, na nossa caminhada, que diante dos necessitados, nós venhamos a aplicar ali os nossos dons, as nossas habilidades, os recursos que o Senhor tem nos confiado, em favor do outro. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que tinha como objetivo colocar Jesus à prova. Mas creio que aquele especialista da lei não saiu daquele encontro com Jesus da mesma forma que chegou. Após contar a parábola, o Senhor Jesus questiona ao especialista da lei: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E o especialista da lei responde a Jesus: aquele que teve misericórdia dele. Compaixão, misericórdia. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Que encontro maravilhoso, que lições maravilhosas, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Para encerrar este momento nesta noite, eu gostaria de mais uma vez destacar as 3 aplicações que nós traímos desse texto, que nós extraímos desse texto, e que você possa guardá-las no seu coração, e que você possa aplicá-las à sua vida. A primeira, para as perguntas, para os questionamentos que temos feito ao Senhor, a resposta dele para nós é: o que diz a minha palavra? Como você entende? A segunda, o meu próximo não é definido pela etnia, consanguinidade, cor, nacionalidade, posicionamento político, ideologia, religião. O meu próximo é aquele que em meio à minha jornada encontro no caminho e precisa de ajuda e de socorro. E a terceira e última lição e aplicação para as nossas vidas é: faça aquilo que está ao seu alcance para socorrer o necessitado. Faça aquilo que está ao seu alcance para socorrer o necessitado. Não meça
esforços. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Eu convido você mais uma vez a fechar os olhos e nós vamos orar, encerrando este culto. Pai, te damos graças pela palavra pregada nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa encaminhá-la, Pai, aos nossos corações, e que o Teu Espírito, ó Deus, possa fazer aquilo que somente Ele pode fazer, que é nos convencer. Convence-nos, Espírito Santo de Deus, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, convence-nos da necessidade de arrependimento, convence-nos da necessidade de nos voltarmos para Ti de todo o nosso coração, convence-nos das verdades que foram pregadas nesta noite, que em meio aos nossos questionamentos, nós possamos voltar para Ti, para a Tua palavra, para buscar respostas, que em meio aos necessitados que nós encontramos no nosso caminho, nós não venhamos tratá-los com indiferença, com insensibilidade, mas que venhamos empregar os dons, as habilidades, os recursos que o Senhor nos concedeu para socorrê-los. Meu Deus, ensina-nos a amar a Ti acima de todas as coisas, e ensina-nos a amar o nosso próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, para que assim nós venhamos experimentar e nós venhamos desfrutar da vida eterna que somente o Senhor pode nos oferecer. Toma nesta hora cada vida, cada lar, cada família que está acompanhando essa transmissão. Abençoa, meu Pai, concede uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados. Abre as portas, ó Deus, socorre os Teus filhos, ajuda aqueles que estão aflitos, Pai, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Faz acontecer um milagre em mim. Se preciso, vou tirar o meu Isaac. Não posso mais viver sem o Teu poder. Ou faz acontecer. Acontecer um milagre em mim. Se preciso, vou tirar o meu Isaac. Não posso mais viver sem o Teu poder. Ou faz acontecer, Deus de milagres, faz algo novo neste lugar. Restaura os sonhos, reaviva a Tua igreja, a Tua atenção. Eu quero chamar Deus de milagre. Faz acontecer um milagre em mim. Se preciso, vou tirar o meu Isaac. Não posso mais viver sem o Teu poder. Ou faz acontecer, Deus de milagres, faz algo novo neste lugar. Restaura